surgiram fatos extremamente novos aí na investigação da morte da criança, do João Vitor, né, e que tiveram que desenrolar na noite de ontem, o que veio mudar totalmente a autoria delitiva do fato. Vamos fazer então um apanhado geral desde o início para que todo mundo consiga entender o que aconteceu. Né, nós tivemos o fato naquela determinada noite ali, na madrugada, e foi apresentado pela Brigada Militar no plantão da Polícia Civil um adolescente como sendo o autor do fato, e que esse adolescente então teria sido reconhecido pela vítima, ou seja, pela criança, né, tão logo o cometimento do crime, e todas aquelas circunstâncias que eu acho que até já expliquei aí em algumas outras entrevistas, onde estaria com as vestes da qual a criança havia relatado, que ele teria sido visto, né, na rua ali logo depois do fato, etc. e tal. Pois bem, então esses elementos iniciais levaram a Polícia Civil então a determinar a apreensão em flagrante do adolescente. Ele foi imediatamente encaminhado até o Ministério Público, que por sua vez analisou os elementos de prova até então coletados e entendeu por representar pela internação provisória, onde por sua vez o Poder Judiciário, né, a Vara da Infância e da Juventude, entendeu em acolher esse pedido e determinar a internação provisória desse adolescente. No dia posterior se começou a aprofundar as investigações e realizar oitivas que estavam faltando, e essas oitivas começaram a apontar algumas incongruências, alguns pontos incontroversos no depoimento inicial. Então se começou a realizar algumas reinquirições, até inclusive dos policiais militares que atenderam a ocorrência, que foi com base em que se determinou a apreensão do adolescente. E fatos foram surgindo, e tão logo esses fatos surgiram e apareceu uma dúvida quanto à autoria delitiva, imediatamente a delegada Débora, né, que era quem já tinha assumido o caso, ela informou ao Poder Judiciário que havia uma celeuma, ou seja, uma dúvida quanto à autoria imputada até então ao adolescente. E aí as investigações prosseguiram, e na data de ontem, né, os policiais, numa oitiva, acabaram, né, se chegou até um determinado suspeito, e esse suspeito em interrogatório veio a confessar a autoria do crime. Tá? Então, esse indivíduo ele já se encontra preso, recolhido ao presídio estadual, e esses detalhes da parte final da investigação que foi conduzida pela delegada Débora, então eu vou deixar que ela explique para os senhores. Desde que eu assumi, né, a investigação deste fato, da morte do menino João Vitor, o delegado Guilherme já havia me explicado, já havia me exposto todas essas circunstâncias que levavam a crer que esse adolescente que estava apreendido por esse fato pudesse não ter efetivamente participação. Nós seguimos as investigações desde sexta-feira da semana passada até agora, e na data de ontem os policiais, né, que estavam trabalhando na investigação, o pessoal da Delegacia de Delitos de Trânsito, da DECRAB, da Delegacia de Polícia, da Investigação, conseguiram então, durante uma oitiva de um possível suspeito, a confissão da autoria do homicídio do João Vitor. Imediatamente, ainda durante um período em que a gente estava formalizando os atos desse interrogatório, nós fizemos um contato com o Poder Judiciário, explicamos a situação, representamos pela prisão preventiva desse indivíduo que havia confessado o crime, e o que foi também acolhido pelo Poder Judiciário após uma manifestação favorável do Ministério Público. Então, na data de ontem ainda, à noite, foi decretada a prisão preventiva digamos assim, do verdadeiro autor desse crime de homicídio. Eu gostaria de ressaltar que essa confissão ela é extremamente importante para o fato, para o inquérito, no sentido de esclarecer a autoria direta do crime, mas ela não significa a conclusão das investigações. Nós ainda temos algumas dúvidas em relação à complexidade desse fato,
né? Isso eu queria deixar bem claro, da complexidade, do quão difícil foi para que nós conseguíssemos chegar à verdadeira autoria, né? O fato ele é extremamente complexo, nós temos muitas circunstâncias, muitos detalhes que ainda pendem de esclarecimento e, portanto, essa confissão ela não finaliza a investigação, ela é apenas um novo passo para que a gente tenha certeza quanto à autoria, mas para que a gente siga o nosso trabalho no esclarecimento de outros detalhes e, quem sabe, até outros crimes associados. Fatos esses que, por hora, nós não vamos adiantar, mas que eu gostaria de deixar claro que nós vamos prosseguir nas investigações desse inquérito, que essa confissão ela não encerra o caso. Já se sabe o motivo do crime, na verdade, o que aconteceu foi uma figura que em direito penal a gente chama de erro sobre a pessoa. Na verdade, a intenção do autor do delito era matar o adulto que acompanhava a criança naquela noite do fato, né? A vítima não era para ser o João Vitor. Devido à escuridão, houve um erro, né, sobre a pessoa e o João Vitor acabou sendo atingido pelas facadas e acabou falecendo. Mas não era ele o alvo do autor. E o autor, a senhora pode declarar o nome, esse que está acusado atualmente, doutor? Sim, Micael Ananias da Silveira. Já tinha passagens pela polícia, delegado? Não. As investigações agora seguem, então, em cima dessa versão trazida por ele? Sim, as investigações seguem em cima desse fato novo que veio aos autos na data de ontem.